Smartphone ou tablet, acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Lívia Zanolini, apresentadora do Tá Explicado, aqui na Jovem Pan. Paulo Matias, apresentador dos programas Morning Show e 3 em 1, da Jovem Pan. Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. E Fábio Matos, repórter da revista Oeste. Nesta noite teremos uma entrevista à distância com o procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que fala conosco de Curitiba. Deltan Dallagnol é procurador da República. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ele se especializou em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Prestou concurso para o Ministério Público Federal em 2003. Em 2014, começou a tornar-se nacionalmente conhecido por seu desempenho como coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Pela primeira vez, uma operação anticorrupção prendeu políticos poderosos como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Dirceu e empresários até então considerados intocáveis como Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro. Não escapou da punição sequer o ex-presidente Lula, apontado por Dallagnol como chefe do maior esquema corrupto da história. A Lava Jato é a mais abrangente e eficaz operação de combate à corrupção ocorrida no mundo. Em pouco mais de 6 anos, denunciou 553 pessoas, condenando 174. Segundo o Ministério Público Federal, já foram devolvidos aos cofres públicos 4 bilhões e 300 milhões de reais, do total de 14 bilhões e 700 milhões que podem ser recuperados. Deltan Dallagnol deixou a Força-Tarefa em setembro do ano passado. Deltan Dallagnol, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Nós já nos conhecemos há algum tempo, eu vou me dispensar de tratá-lo por senhor, né, Deltan? Vamos conversar bastante, teremos tempo para falar da Lava Jato, do Brasil, né, deste ano estranho, desses tempos estranhos, e vamos começar a conversa pelo seguinte ponto. Há pouco tempo, há poucos dias, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula e também declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Depois disso, muita gente acha que a Lava Jato acabou. Acabou, Deltan? Não acabou, Augusto. Os crimes praticados não acabaram, as investigações não acabaram. Agora é claro que a gente vive um ambiente de plena reação contra tudo de bom que aconteceu, tudo de legal e de bom que a Lava Jato fez. Agora, respondido de modo direto ao ponto, como diz o nome do programa, eu queria cumprimentar primeiro vocês, você em especial, agradecer o convite, Augusto Nunes, cumprimentar cada um da bancada e os telespectadores, as pessoas que seguem, que acompanham esse assunto e mais do que buscam compreensão. Buscam diretrizes para ação, para saber o que podem fazer, como a gente pode mudar o país para melhor. Por isso é um prazer estar aqui. Quando a gente olha essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, é claro que eu discordo das duas. Primeiro, eu discordo da decisão de incompetência, que disse que a vara de Curitiba é incompetente para atuar no caso, porque a competência da vara de Curitiba já foi decidida N vezes. A própria segunda turma falou que a vara é competente para assuntos relativos à Petrobras. E
a decisão que condenou o ex-presidente, as duas decisões condenaram não só por lavagem de dinheiro referente a um triplex, por lavagem de dinheiro referente a um sítio, mas condenaram também por desvios na Petrobras. Em segundo lugar, eu discordo da decisão que declarou por maioria apertada de 3-2 a suspeição, porque essa decisão só tem um único problema, ela bate de frente com os números, ela é desmentida pelos dados. Como que você vai dizer de conluio quando você tem um juiz que absolveu mais de 20% dos réus que a gente acusou? Como que você vai falar de conluio quando você tem um Ministério Público que recorreu de 98% das sentenças prolatadas? Quando você analisa aquelas decisões que deram base à declaração de suspeição, você pode até dizer que eram decisões duras. E realmente, a Lava Jato foi dura, aplicou a lei de modo duro com os criminosos poderosos, como nunca aconteceu no país. Agora, você não pode dizer que teve um tratamento diferenciado ao ex-presidente. Foi aplicado a ele o mesmo tratamento que em relação a todos os demais réus no caso Lava Jato. Lívia Zanolini. Boa noite, procurador. Boa noite, bancada. Augusto. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite quem está assistindo, quem está ouvindo. Procurador, como a gente já imaginava, o assunto ia começar pela Lava Jato e eu vou dar continuidade por aqui também. Nas últimas semanas, não me lembro qual, o comentarista político Gerson Camarote ouviu vários ministros e disse que havia quase um consenso entre eles de que a entrada do ex-juiz Sérgio Moro na política, no governo do presidente Jair Bolsonaro, foi o início do fim da Operação Lava Jato. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro foi uma decisão estritamente pessoal. Ele nunca consultou a nenhum de nós sobre isso, nunca pediu nossa opinião. Agora, eu entendo essa decisão que ele tomou. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele viu o caso da Operação Mãos Limpas e o fim da Operação Mãos Limpas na Itália. Ele teve sempre, assim como nós tivemos como referência a Operação Mãos Limpas, e nós vimos que foi um caso que conseguiu avançar de modo significativo, consistente contra a corrupção na Itália, colocar vários criminosos poderosos atrás das grades, mas nós vimos que houve uma grande reação e uma reação política. E o sistema de justiça, ele nunca vai se sobrepor ao sistema político. Nós fomos, em algum momento, se acreditamos que isso poderia acontecer, nós todos fomos ingênuos. O sistema político sempre vai se sobrepor ao sistema de justiça. É a partir do sistema político que se escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal. É a partir do sistema político que se fazem e desfazem as leis que nós aplicamos no ambiente de justiça. Então, o que nós sempre vimos foi que existiu uma grande reação política na Itália e que essa reação política esvaziou as investigações e tornou os investigadores investigados, reduziram prazos prescricionais, acabaram com crimes, anistiaram penas, anularam cooperações internacionais e por aí vai. E o que nós não gostaríamos que acontecesse era de repetir essa história. Então, eu entendo que ele tenha deixado a posição, que era a posição de um juiz federal, que tem um poder extremamente limitado, nós só temos poderes nas nossas investigações, nos nossos casos concretos, e tenha ido ao cargo de ministro da Justiça para tentar influenciar o modo ou o conteúdo das futuras leis, para tentar impedir a reação, os retrocessos e garantir que os avanços contra a corrupção se solidificassem e, quem sabe, fossem ainda mais à frente. Então, eu consigo entender essa perspectiva dele. Agora, é claro que essa decisão gerou um discurso, uma narrativa. Agora, uma narrativa, a meu ver, equivocada. Por quê? Porque a hipótese de que trata essa narrativa gerada contra a Lava Jato é a hipótese de que o ex-juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula para que ele pudesse ir a uma posição de poder no governo Bolsonaro. Mas essa hipótese ela não bate com a realidade. Basta ver que a condenação aconteceu em 2017. Naquela época, o então candidato Jair Bolsonaro era um azarão, ninguém achava que ele ia ganhar. Além disso, se essa hipótese fosse verdadeira, a condenação ia ser fajuta, não ia ter por base fatos, provas e a lei, e tinha, como foi inclusive confirmada, não só em segundo grau, mas também em terceiro grau. 8 juízes diferentes, 8 julgadores diferentes, em grande medida julgadores nomeados pelo próprio ex-presidente Lula ou por sua sucessora, confirmaram essa condenação. Então, essa hipótese de que ele teria guiado a realidade para ele assumir uma posição de poder é uma hipótese que não tem qualquer fundamento na realidade. Gerou-se essa narrativa, mas examinados os fatos, essa narrativa não bate com os fatos. Paulo Matias. Procurador, boa noite. Augusto, bancada, a todos os nossos espectadores, boa noite. Procurador, eu estou observando a sua resposta para a pergunta da Lívia Zanolini, mas para mim não bate, não casa com a postura atual que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro tem tido. Nós vemos uma apatia, um silêncio, o ministro pouco fala, pouco se pronuncia
e, querendo ou não, há um legado para ser defendido. Esse silêncio de Sérgio Moro não incomoda o senhor? Paulo, eu ouvi algumas pessoas falarem sobre o nosso silêncio a partir dessas últimas decisões, especialmente as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu me manifestei, mas me manifestei pontualmente. Por que eu não estou gritando contra essas decisões? Porque isso é tudo que interessa às defesas. Especialmente as defesas de políticos, elas tentam pessoalizar as discussões. Elas tentam fazer como se o caso criminal fosse uma disputa entre determinados procuradores ou juízes e o réu, quando não tem nada disso. A nossa atuação, a gente não julga pessoas, a gente julga fatos. O nosso ponto é, fatos criminosos foram praticados, vamos aplicar a lei sobre esses fatos. Se você tem provas suficientes deles, essas pessoas têm que responder à justiça como os demais. E a nossa eventual reação mais exacerbada, por mais que esses fatos, a anulação de condenações, de quem quer que seja de Bendini, seja do caso Passadina, seja do caso ex-presidente, é claro que gera uma indignação, porque para nós isso significa injustiça. Isso significa jogar por terra o trabalho técnico, legal, correto que foi feito, para aplicar justiça para pessoas que antes estavam acima da lei. É claro que isso nos indigna. Agora, a nossa reação mais exacerbada não ajuda a justiça, pelo contrário, atrapalha, ajuda os réus que querem criar um discurso de pessoalização. Então, eu entendo que não existe uma reação exacerbada. E pelo que eu tomei conhecimento pela imprensa, o ex-juiz teria ficado em silêncio em razão de algumas amarras contratuais. Hoje ele está atuando na iniciativa privada, ele está atuando na área de integridade, é também uma forma de atuar contra a corrupção. E, segundo a imprensa colocou, existiriam amarras contratuais que impedem ele de se pronunciar de modo mais enfático. Mas a nós que continuamos a operação, eu entendo, concordo com você, que nós temos uma obrigação, um dever moral de nos posicionar, de nos colocar, de levar informações à sociedade, de prestar esclarecimentos, sempre pensando em expandir conhecimento para levar as pessoas a uma ação mais informada. Mas, procurador, essa não deveria ser a função de uma figura tão importante quanto a de Sérgio Moro? Porque o senhor está aqui conversando conosco nessa noite de segunda-feira, o senhor está se expondo e a gente não vê essa mesma postura com o ex-juiz e ex-ministro. Essa não deveria ser a postura, independente das motivações políticas ou não. O que nós estamos debatendo aqui é exatamente como o senhor disse, há um legado de combate à corrupção e simplesmente o ex-ministro desapareceu do debate público. Nós estamos vendo notas sendo colocadas em público, mas uma fala firme em defesa disso, ela não existe. O senhor não acha que falta? Eu acredito que há um público na população brasileira que está carente de um posicionamento do ex-ministro. O senhor não acha que falta esse posicionamento? Paulo, como você, eu gostaria que ele, várias outras autoridades, vários outros procuradores, juízes, pessoas de diferentes cargos, diferentes posições, no legislativo, no judiciário, no executivo, se manifestassem sobre assuntos de justiça e de combate à corrupção. É especialmente ele que esteve numa posição relevante nesse caso. Agora, não me cabe julgar quando ele tem amarras jurídicas, amarras legais, a partir da posição que hoje ele ocupa como advogado numa grande empresa. Fábio Zanin. Boa noite, doutor Deltan. Como o senhor sabe bem, um outro fator que fragilizou bastante a Lava Jato foi a questão dos diálogos hackeados, trocados entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro. Teve um deles, que eu queria perguntar especificamente para o senhor, que foi revelado aí, inclusive no âmbito da Operação Spoofing recentemente, que é um diálogo da procuradora Jerusa Viecili, de março de 2019, em que ela fala, numa dessas mensagens que vocês trocavam, que a Lava Jato tinha ajudado a eleger o Bolsonaro, que ela chama até de Bozo, e que ela se preocupava com o fato de a força-tarefa ser vista como cúmplice caso ele atropelasse a democracia. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: o senhor concorda com a procuradora que a Lava Jato ajudou a eleger o Bolsonaro e o senhor acha que ele atropelou a democracia? Ou que ele atropela a democracia? Boa noite, Fábio. São várias questões em uma. A primeira coisa que eu preciso dizer em relação a isso é que os procuradores da Lava Jato não reconhecem essas mensagens, não reconhecem a autenticidade e a veracidade dessas mensagens que têm sido a nós atribuída. Essas mensagens foram obtidas por hackers que podem ter manipulado e têm sido divulgadas de modo distorcido, deturpado, editado para fazer falsas acusações que não correspondem à realidade. De todo modo, eu vou assumir essa afirmação, não como sendo dela, mas como sendo uma afirmação, e vou dizer minha opinião em relação a essa afirmação de que o governo
Bolsonaro, de que a Lava Jato teria contribuído, segundo essa afirmação, para eleger o governo Bolsonaro. Eu discordo dessa afirmação. Eu discordo porque a Lava Jato ela jamais defendeu um partido, jamais defendeu um candidato. A Lava Jato ela sempre defendeu uma bandeira e uma causa. E a gente sempre foi muito explícito em dizer que a gente não apoiava ou desapoiava qualquer candidato, a gente sempre defendeu exclusivamente a bandeira e a pauta anticorrupção. E vários candidatos abraçaram essa pauta, abraçaram essa bandeira na campanha das eleições. Não foi só um, foram pelo menos 3 que eu lembro aqui muito rapidamente. A razão pela qual a sociedade escolheu um desses 3 é uma razão, evidentemente, que não está ligada ao combate à corrupção, porque os 3 defendiam igualmente essa pauta anticorrupção, pelo menos no seu discurso se colocavam dessa maneira. Então, eu não entendo que a Lava Jato tenha colocado no poder quem quer que seja. A razão pela qual o governo Bolsonaro está lá hoje decorre da atuação de múltiplos atores na sociedade, da ação e da omissão de múltiplos atores. Em segundo lugar, existe um risco para a democracia? Nós nos preocupamos hoje, sim, com a democracia brasileira, em razão de alguns arroubos autoritários, em razão de discursos que deslegitimam antecipadamente resultados de eleições ou que questionam o funcionamento de urnas eleitorais sem evidência empírica. É um questionamento muito sério, precisaria estar embasado em evidências empíricas. Nós temos uma preocupação com uma excessiva militarização. Adoro os militares, eu acho muito relevante, admiro os valores que eles cultivam. Agora, ao mesmo tempo que existem militares muito competentes, existem civis muito competentes, e fica a questão pairando no ar sobre qual a explicação para uma militarização tão grande da administração pública. Uma possível explicação que algumas pessoas levantaram, eu não posso cravar isso que seja isso, mas uma possível hipótese é de que isso daria uma legitimidade a roubos autoritários, nós não gostaríamos que fosse assim. Então, existem preocupações que se colocam hoje sobre a democracia, ataques à liberdade de imprensa, a outras instituições. Existe uma polarização muito acirrada, um desrespeito no debate público, uma falta de consideração pelo outro no debate público, discursos de ódio e por aí vai. Tudo isso nos preocupa. Agora, ao mesmo tempo, eu confio na força da nossa democracia. Veja que em pesquisas recentes, 75% da sociedade, a grande maioria da sociedade, mostrou apoio a esse regime. Nós não temos outro caminho que não seja pela democracia. Eu acredito na força das instituições, eu acredito que esse é o único caminho. Então, eu tenho hoje uma tranquilidade em relação a isso, embora é claro que nós precisamos sempre estar atentos. Fábio Matos. Boa noite, procurador. Eu queria colocar um pouco o Supremo Tribunal Federal aqui na roda. Em recente entrevista aqui aqui a Jovem Pan, o jurista Ives Gandra Martins, um dos mais respeitados do país, ele disse o seguinte, abre aspas, se não houver uma correção dos próprios ministros do Supremo, nós vamos ter uma insegurança jurídica permanente. O Supremo, que sempre foi respeitadíssimo, hoje é mais temido do que respeitado. À luz do que a gente tem observado nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive com julgamentos no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos recentemente na segunda turma da Corte a ministra Carmen Lúcia que mudou o voto no julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e outros episódios também. Eu queria perguntar para o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal hoje ele é uma fonte de insegurança jurídica no país? Fábio, o Supremo Tribunal Federal desempenha funções muito relevantes no nosso país. Agora, eu concordo que diversas decisões colocam em risco ou nos tornam, diminuem, colocam em crise a segurança jurídica em diversos pontos da atuação do Supremo Tribunal Federal. E eu vou mencionar aqui a minha área de atuação, o combate à anticorrupção, e vou mencionar o famoso inquérito das fake news. Em primeiro lugar, na área de combate à corrupção, por exemplo, no ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão dizendo que casos de corrupção eleitoral deveriam ser remetidos para a Justiça Eleitoral, não poderiam mais ser julgados pela Justiça Federal. Esse é um entendimento que não existia no passado. Quando a Lava Jato se desenvolveu, o entendimento é de que existia a cisão. Caso a Justiça Federal ficava com a Justiça Federal e da Justiça Eleitoral ficava com a Justiça Eleitoral. Caixa 2, Justiça Eleitoral, corrupção, ainda que corrupção política, Justiça Federal. Existia uma cisão clara e a gente trabalhou de acordo com as regras do jogo. Só que aí o Supremo Tribunal Federal vem e dá uma decisão diferente, expressa um entendimento diferente, dizendo que tudo tinha que ir para a Justiça Eleitoral. E agora, o que coloca em crise o princípio da segurança jurídica aplica isso para o passado, para trás. Isso gera anulação de casos como o caso Passadina, em que nós processamos corrupção e desvios de mais de 790 milhões de dólares.
Isso lança por terra uma acusação baseada em provas que vieram de 4, 5 países diferentes, uma investigação extremamente difícil de ser feita, que conseguiu comprovar corrupção multimilionária na Petrobras, e todo esse caso vai por terra, aumentando aí exponencialmente os riscos de impunidade decorrentes da prescrição. Teve um outro caso também que o Supremo Tribunal Federal decidiu uma regra nova que não existe não só no Brasil, mas não existe em lugar nenhum no mundo, decidiu que delatados tinham o direito de falar por último nos processos a que respondessem junto com os réus delatores. Estabeleceu essa nova regra, tudo bem essa nova regra, foi uma interpretação do princípio da ampla defesa. O problema não está na nova regra em si, o problema é o que aconteceu a partir da definição da nova regra, é que ele aplicou essa regra de novo para o passado. Ora, todo o nosso trabalho foi desenvolvido sem a existência dessa regra, não existia em lugar nenhum. E aí, quando aplica isso para o passado, isso gera anulação ou a potencial de anulação de vários outros casos que vai ser discutido ao longo de anos na Justiça. De cara, foi anulado o caso envolvendo Ademir Bendini, que foi presidente da Petrobras e foi condenado da Lava Jato também por corrupção. Então, existem aí decisões que geram uma insegurança jurídica. Outra decisão que foi uma decisão mudada com alguma frequência e que atrapalhou, digamos, na nossa perspectiva, o combate à corrupção, o que criou uma dificuldade para o modelo de combate à corrupção que vinha se realizando ao longo dos últimos anos, vamos colocar assim melhor, foi a decisão que impediu a prisão em segunda instância. Ora, em 2016 já se tinha autorizado há poucos anos e, de repente, em 2019, logo em seguida, se reverte. Isso que já tinha uma outra decisão em sentido contrário em 2009. Então, a gente teve uma sucessão de decisões que vão mirando a moeda e chega um momento que o brasileiro não sabe como proceder. Nós não sabemos como proceder, porque agora nós podemos seguir as regras do jogo e daqui a 4, 5 anos se inventa uma nova regra, se aplica para trás e o nosso trabalho é anulado. Esse é um ponto que eu queria destacar. Outro ponto é o próprio inquérito das fake news, que acredito que alguém mencionou rapidamente antes. Pelo menos eu estava escutando aqui a Jovem Pan e eu vi uma menção a esse inquérito das fake news. E o que nós vimos ali foi a instauração de um inquérito de ofício por magistrados que ocupavam posição de vítimas, um inquérito que não foi distribuído quando o regular seria que tivesse sido distribuído livremente nos ministros e que foi usado para algumas coisas bem fora do padrão, como, por exemplo, a suspensão de investigações fiscais sobre as famílias dos próprios ministros. O que não pode. Depois vem um relatório à tona mostrando que aquela seleção das ações fiscais foi uma seleção que seguiu, no âmbito da Receita Federal, critérios objetivos. Ora, isso, a meu ver, é bastante equivocado. Isso coloca eles numa posição diferenciada em relação ao cidadão normal. Se eles quisessem discutir essas ações fiscais, eles tinham que recorrer ao judiciário a partir da primeira instância e correr ao judiciário. E nesse mesmo inquérito das fake news, nós vimos uma série de decisões que talvez... claro que tudo em direito é discutível, mas que, a meu ver, elas estão cruzando a linha da imunidade parlamentar ou da liberdade de expressão, estão discutindo assuntos muito sensíveis e decisões de prisão ou de busca e apreensão decretadas monocraticamente naquele inquérito em todos aqueles problemas. O inquérito, aliás, que o próprio Ministério Público Federal apresentou nesse inquérito um pedido de arquivamento, coisa em relação ao qual o próprio Supremo tem uma posição de que o Ministério Público Federal é soberano quando promove o arquivamento de um determinado inquérito. Ou seja, um inquérito bastante problemático e que gera também insegurança, porque, em princípio, ele não teria resguardado pela interpretação das normas que sempre se fez até hoje. Deltan, estão me chamando a atenção aí porque eu cometi um ato falho. Eu perguntei, acabou a Lava Jato? Deputado. É porque esse ato falho é resultante aqui da pergunta que eu tinha acabado de ler do Reginaldo, um dos nossos espectadores, que quer saber se você admite a possibilidade de se candidatar a algum cargo político. Augusto, eu não faço planos hoje de candidatura e eu nunca conversei com qualquer partido ou qualquer líder partidário sobre uma eventual candidatura minha. Eu acredito que é importante, sim, o envolvimento das pessoas na política. Isso é essencial. Isso pode se dar via candidatura ou via atuação cidadã, via exercício de cidadania de forma apartidária. Essas duas formas são essenciais se a gente quiser uma mudança no rumo do nosso país. Se a gente quiser caminhar de um caminho de injustiça sistêmica em relação à grande corrupção para um caminho de justiça sistêmica. Agora, essa tua questão e essa tua menção me faz lembrar de um importante ponto. É importante deixar muito claro aqui que eu não falo aqui em nome do Ministério Público Federal. Eu não estou aqui atuando nas minhas investigações e processos. Lá eu falo em nome do Ministério Público. Aqui eu falo como cidadão, como Deltan, e por isso eu agradeço que você me chame pelo nome mesmo, como você disse que faria desde o começo.
Procurador, eu vou retomar o assunto sobre o STF, porque de sábado para cá, mais uma polêmica, né, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, porque na véspera do domingo de Páscoa, o ministro Nunes Marques, por meio de uma liminar, ele liberou atividades religiosas como cultos, missas, daqui para frente, né? Não só para o domingo de Páscoa, mas daqui para frente também. Daí hoje, o ministro Gilmar Mendes, em outra ação, deixando isso bem claro, ele manteve proibido a realização desses cultos e dessas missas, enfim, atividades religiosas aqui em São Paulo, mostrando que há um posicionamento bem contrário aí do colega ministro Nunes Marques. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre esses casos, mas estou trazendo esse fato para mostrar que há um movimento crescente de ativismo judicial no STF. Então, eu te pergunto, dá para culpar só o judiciário, no caso a Suprema Corte, procurador, ou a instabilidade política que o país vive hoje acaba direcionando os ministros para essa situação? Nível inafastável que esse tipo de disputa, de litígio, de discordância acabe parando no judiciário. Isso é impossível que deixe de chegar ao judiciário. É natural que existam discordâncias, modos de ver diferente a realidade, o direito, diferentes formas de interpretar a lei, e isso tudo vai parar naturalmente no judiciário. Agora, o que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal é que exista um esforço para uma atuação institucional e de forma uniforme. Existe um esforço para que decisões controvertidas sejam tomadas em plenário, justamente para evitar que um juiz diga A e outro juiz diga não A ou diga B. Então, isso a gente acaba voltando para aquela questão anterior da insegurança jurídica. Nós precisamos que o Supremo Tribunal seja mais uma instituição e menos um arquipélago, menos um conjunto de 11 ilhas. Zanini. Deltan, queria voltar no ponto que o Augusto colocou a respeito aí desse seu, talvez, futuro, quem sabe, na política, embora o senhor negue, né? Mas, enfim, eu queria perguntar, na verdade, sobre atitudes passadas que o senhor teve que se assemelham muitas vezes mais a um ator do mundo político do que do mundo jurídico, que é o caso do procurador. Vou dar alguns exemplos. O senhor, como procurador coordenador da Lava Jato, da Força Tarefa, costumava tuitar muito. Inclusive, fez um tweet famoso contra o presidente, o então ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que lhe rendeu até uma censura do CNMP. O senhor encampou uma série de medidas legislativas, que eram as 10 medidas contra a corrupção, fez campanha por elas. O senhor também e a Lava Jato defenderam a criação de uma espécie de fundação para gerenciar de maneira autônoma os bilhões que foram recuperados pela Lava Jato. O senhor até chegou a reconhecer que foi um erro esse movimento. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, essas atitudes mais, digamos, políticas que o senhor tinha, são adequadas a um procurador? E isso não leva a crer que o senhor realmente deveria ter um futuro na política? Fábio, o procurador da República, como todo membro do Ministério Público Federal, é um agente político. É assim definido, assim compreendido dentro do nosso sistema. Nós somos agentes políticos. Agora, a nossa atuação como agentes políticos é focada na aplicação da lei. Quando eu aplico a lei, eu tenho uma série de dificuldades na aplicação da lei. Eu não consigo fazer a lei valer, em regra, em relação ao poderoso. Essa é toda a história pré-Lava Jato, com exceção da ilha isolada do Mensalão. Fora Mensalão e Lava Jato, que foram pontos fora da curva, a gente tem uma regra de impunidade sistêmica. E se nós confrontamos, nós que lidamos com o direito, com as leis, confrontamos um cenário de impunidade sistêmica, de amarras na aplicação da lei, é muito natural que nós, atores dessa engrenagem, que conhecemos a fundo essa engrenagem, que nós proponhamos a mudança dessa engrenagem para que passe a funcionar. Não tem como você esperar que caiam anjos no Congresso Nacional, que caiam do céu no Congresso Nacional propostas de mudanças legislativas para que o nosso trabalho funcione. Somos nós que conhecemos o nosso trabalho e por isso cabe a nós levar propostas de mudanças para o Congresso Nacional. A Associação Nacional dos Procuradores da República, as câmaras do Ministério Público Federal, sempre ao longo da história divulgaram notas, fizeram propostas, sugeriram alterações em projetos de lei, e isso é muito natural, isso é intimamente vinculado à nossa função. Se você olhar as atribuições do Ministério Público no combate à corrupção,
Está a promoção da integridade, está o combate à corrupção, está a defesa da ordem jurídica, está a defesa do regime democrático, e é para defender a democracia, é na atuação da defesa da ordem jurídica, da eficiência do nosso trabalho, do combate à corrupção, que essas propostas foram feitas. E a defesa dessas propostas públicas é uma expressão disso, tá? Deriva disso, está bastante conectado a isso. E mais, nós temos toda a liberdade de expressão para nos manifestar em relação a esse tipo de situação. Esse é o primeiro ponto que você mencionou. Então, tudo que a gente fez foi sempre para, mais do que atuar em casos concretos, para garantir a eficiência desses e outros casos concretos que antes redundavam em impunidade, para garantir a justiça e para mostrar, tornar mais consciente o cidadão sobre as mudanças que são necessárias para que ele não veja mais tantos escândalos de corrupção se sucederem, como viram em especial na Lava Jato. Você mencionou outro ponto, que foram tweets que eu fiz em relação ao senador Renan Calheiros. Esses tweets foram feitos num contexto em que ele era candidato à presidência do Congresso Nacional, à presidência do Senado Federal, e eu tuitei colocando que, primeiro, eu defendi o voto aberto, a transparência no modo de votar, e, segundo lugar, eu fiz uma análise de cenário dizendo que se o senador Renan Calheiros fosse eleito, como ele era investigado em várias investigações no Supremo Tribunal Federal por corrupção ou lavagem de dinheiro, nós não poderíamos esperar que ele fizesse avançar de modo significativo a pauta anticorrupção. Essa foi uma avaliação de cenário que eu fiz. O Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que foi um excesso meu de linguagem, não como cidadão, mas um excesso como procurador da República. Eu discordo desse entendimento, mas eu respeito, e como você colocou, houve uma punição por censura, que, aliás, tinha sido suspensa pelo ministro Celso de Mello, numa decisão muito bonita de se ler, em que ele falava da importância da liberdade de expressão dos membros do Ministério Público para a defesa da democracia e dos valores da democracia. Mas, agora, num julgamento recente, acabou se revertendo isso com 3 votos contrários. Eu tenho até que recuperar se foi 3-1 ou 3-2. Eu vi que foi vencido o ministro Fachin e os votos vencedores foram do Cássio Nunes Marques, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Lewandowski. E o terceiro ponto que você mencionou, que foi a criação de uma fundação que não chegou a ser efetivada, diz respeito estritamente à minha atuação funcional. Ali eu estava como procurador da República, exercendo as minhas funções e buscando uma solução para um problema inédito, uma solução que existe internacionalmente, que foi aplicada em outros casos, como o caso Alstom no exterior, e essa solução ela foi entendida como correta em 7 órgãos diferentes que analisaram isso. Não só a força-tarefa do caso Lava Jato, mas a juíza que homologou, como o Tribunal Regional da 4ª Região, como a Corregedoria do Ministério Público Federal, como a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, como a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público, como também um grupo de trabalho sobre a coordenância dessa Câmara de Combate à Corrupção. Todo mundo entendeu que a atuação foi legal. Quem atendeu que foi ilegal foi o ministro Alexandre de Moraes, que numa decisão liminar, monocrática, suspendeu a criação dessa fundação. Claro que em direito, como eu disse, em direito tudo é debatido. O ministro Alexandre de Moraes discordou, ele impediu a criação dessa fundação, mas ela era uma solução legítima e inédita no Brasil para um problema inédito. Aliás, essa mesma solução foi gestada, foi pensada em relação a outros grandes casos que recuperariam grandes valores, justamente para que esse dinheiro pudesse ser, com todas as resguardos, todas as cautelas, ser direcionado para o combate à corrupção e para garantir que o combate à corrupção continuasse independentemente da Lava Jato, com práticas sociais reconhecidas, entidades reconhecidas e com todas as garantias e resguardos necessários para uma boa aplicação do dinheiro público. Agora, antes de passar para o Paulo, eu registro o seguinte: no Brasil, prontuário fica ofendido, né, Deltan? É o caso do Renan. Paulo. Procurador, um dos grandes feitos, o maior feito da Operação Lava Jato, sem sombra de dúvidas, foi a recuperação de um dinheiro que havia sido roubado dos cofres públicos. O senhor mesmo já disse que os 5 bilhões de reais já devolvidos pela operação aos cofres públicos não cresceram em árvores, né? Mas a gente está vendo agora os processos serem anulados, os juízes, no caso o ex-juiz Sérgio Moro sendo considerado suspeito, e, enfim, a gente vê um combate à corrupção se transformando em algo que nós não imaginávamos que aconteceria. O senhor acha que outras ações da Lava Jato podem ser impactadas? Como é que o senhor enxerga esse revisionismo que está acontecendo hoje no Brasil? E se o senhor acha que esses 5 bilhões de reais podem ter, mais uma vez, o retorno, só que o retorno não aos cofres públicos? Paulo, eu posso começar contando uma anedota. Disse que, certa vez, alguns desembargadores estavam discutindo
um caso criminal, a condenação de traficantes que tinham traficado um grande volume de drogas e com base em uma formalidade, uma filigrana, eles anularam o caso. E depois que eles anularem o caso e falarem que os criminosos tinham que ser soltos, um virou para o outro e perguntou, e agora? O que a gente vai fazer com as drogas? A gente vai ter que devolver as drogas para os criminosos? Isso porque, quando você anula um caso criminal, o Estado não pode confiscar os bens. Assim como se anular o caso de drogas, você não pode confiscar as drogas, se anular o caso de corrupção, você não pode confiscar o dinheiro. E o risco de uma grande anulação seria ter que devolver não só os 5 bilhões já recuperados, mas os outros 10 bilhões em vias de recuperação, que tem prazos de pagamento se sucedendo. Então, esse é o risco que existiria pela anulação da Lava Jato. Agora, se você me perguntar se eu acredito que a anulação, de modo geral e amplo, é possível, eu vou dizer que não. Não de modo claro, consistente, firme, porque eu acredito no trabalho feito. Se você pegar as investigações, os processos, as decisões são consistentes, são recheadas de fatos, de provas, aplicam a lei de modo coerente entre os diferentes casos, e você teve uma grande parte dos atos da Lava Jato revisados em 3 instâncias diferentes. Veja que o Brasil tem 3 instâncias, nós somos virtualmente o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento. E nós tivemos um índice de confirmação das decisões surpreendente, de mais de 90%, segundo conta que a gente fez em determinados momentos da Lava Jato. Então, você tem processos e investigações muito consistentes. Eu não acredito que tudo isso, ou grande parte disso, ou uma parcela significativa disso venha a ser anulada. Eu acredito no nosso trabalho que nós fizemos. Dinheiro não cresce em árvore. Jamais essas pessoas foram forçadas a devolver o dinheiro ou a confessar. Essas pessoas devolveram dinheiro que não cresceu em árvores, como você bem colocou, e eu tinha mencionado numa entrevista anterior. Agora, a gente volta àquela questão da insegurança jurídica. No Brasil, até o passado é incerto. Fábio. Voltando um pouco à questão da punição pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor explicou bem, né? Foi um tweet que o senhor publicou dizendo que, na sua avaliação, a eventual eleição do senador Renan Calheiros no Senado poderia ser um retrocesso nesse combate à corrupção, na pauta anticorrupção no Congresso. Na ocasião, o senador Renan Calheiros foi derrotado, o senador Davi Alcolumbre assumiu a presidência do Senado, ficou ali por 2 anos. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que a gestão do senador Davi Alcolumbre à frente do Congresso foi tão diferente do que teria sido uma gestão do senador Renan Calheiros, e queria emendar, queria saber do senhor, por que o senhor acha que é tão difícil essa pauta anticorrupção avançar no Congresso? Fábio, eu vou começar pelo último ponto, que é mais fácil. O que nós descobrimos ao longo dessa experiência na Lava Jato é que, para você ter mudanças na lei contra a corrupção, você precisa ter um legislativo, parlamentares que estejam dispostos a fazer essa mudança. E segundo estudos mundiais, países que têm uma corrupção endêmica, sistêmica, que têm uma corrupção muito espalhada, tem uma dificuldade muito grande de aprovar essas reformas, porque muitas pessoas estão lá, ou praticaram corrupção, ou praticam, ou são aliadas de quem pratica, ou se beneficiam do sistema como ele funciona. Então, isso acaba engessando esse tipo de mudança. Então, o que a gente descobriu aqui, para mudar essas leis, para trazer grandes reformas anticorrupção, você precisa de uma mudança na política, uma mudança no ambiente político. E para você ter uma mudança no ambiente político, você precisa ter uma mudança na consciência cívica, uma mudança na forma do brasileiro pensar o voto. O brasileiro, na hora de pensar o voto, se ele tem o combate à corrupção como algo essencial, se ele quer que o governante não desvie dinheiro do bolso dele, se isso é essencial para ele, como para mim é essencial, ele tem que decidir na hora de votar de modo consciente em pessoas comprometidas com integridade, com propostas concretas contra a corrupção, que tenham passado limpo e por aí vai. Agora, em relação à sua outra questão, se eu acredito que o senador Davi Alcolumbre fez uma gestão melhor do que faria Renan Calheiros. Eu confesso que aí escapa a minha capacidade de avaliação, porque envolve não só a área anticorrupção, mas outras áreas, ainda que eu me dedicasse exclusivamente à área anticorrupção. O que eu posso dizer nos últimos anos, desde 2019, o que a gente tem visto é uma série de retrocessos, não de avanços. Nós vimos a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que, embora tenha tido um discurso bonito de punir abusos de autoridade, nós vemos ela amarrando investigações legítimas contra pessoas poderosas. Nós tivemos também um pacote anticrime que, embora originalmente fosse muito bom, ele sofreu uma série de alterações no Congresso Nacional e essas alterações
criaram amarras nas colaborações premiadas, criaram amarras nas prisões preventivas. Então, o que nós temos visto não é bom. E hoje, no Congresso Nacional, me preocupa muito o fato de que estão em discussão mudanças na lei de lavagem de dinheiro, na lei de improbidade administrativa e até na lei da ficha limpa, fora aquela PEC da imunidade, que alguns têm chamado de PEC da impunidade parlamentar, que são todas essas mudanças que não vêm favorecer o combate à corrupção e sim, na minha avaliação, vêm prejudicar o avanço contra a corrupção no nosso país. Deltan, o doutor Sérgio Moro já disse recentemente que ele não se arrepende de nada do que fez na Lava Jato. Eu pergunto, você se arrepende de alguma coisa? Você, se voltasse no tempo, agiria de modo diferente em qualquer episódio? Augusto, eu faria algumas coisas diferentes, sim, mas é muito fácil você fazer uma avaliação com o privilégio da visão retrospectiva. É muito fácil você ser engenheiro de obra feita. Eu poderia fazer algum ajuste aqui, algum ajuste lá. Erros são cometidos quando você faz algo inédito. Agora, nós jamais violamos a lei, nós jamais afrontamos a lei, jamais agimos intencionalmente para afrontar a lei. Nesse sentido, nossa atuação sempre foi legal, não há o que refazer. Agora, no sentido de poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente, poderia ter percebido algo que você não percebeu quando fez, com certeza. Mas sempre que você vai fazer algo inédito, você corre alguns riscos de agir de um modo não tão ideal, de um modo diferente do ótimo. Agora, apesar disso, o que a gente precisa reconhecer é que a Lava Jato alcançou algo que ninguém jamais alcançou. A Lava Jato, como um conjunto, um esforço interinstitucional de vários órgãos públicos, de várias instituições, conseguiu recuperar um dinheiro que jamais se recuperou. Veja que a Lava Jato trouxe do exterior, repatriou, coisa de mais de 700 milhões de dólares. E quando você vai olhar tudo que tinha se repatriado até o começo da Lava Jato, era coisa de 40 milhões de dólares. Ou seja, você teve aí mais de cerca de, 15 vezes tudo o que em todos os outros casos se trouxe para o Brasil. Nunca tinha existido uma recuperação de 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Eram raras as recuperações de 1, 2, 3, 4 milhões de reais e a gente teve uma recuperação inédita num valor assombroso. Jamais tinham sido responsabilizadas pessoas poderosas na escala que aconteceu na Lava Jato. Grandes empresários, grandes políticos, grandes lavadores de dinheiro que estavam saqueando simplesmente o nosso país. O que nós vimos foram dezenas de crimes em série, centenas de crimes em série, na verdade, em dezenas de órgãos públicos praticados por pessoas da mais alta elite brasileira e que desviaram só em relação à Petrobras coisa de 40 bilhões de reais, segundo um laudo da Polícia Federal. Então, era uma situação extraordinária, foram adotadas medidas extraordinárias, conseguiu-se romper a barreira das anulações dos casos, coisa que dificilmente se rompia no passado, conseguiu-se romper a barreira da prescrição e conseguiu-se avançar para responsabilização e recuperação do dinheiro e punição, como nunca antes aconteceu no país, o que são feitos que devem ser comemorados e não dos quais a gente deve se arrepender. Perfeito. O senhor enfatizou agora, e a gente tem enfatizado isso desde o início, dos bilhões, dos mais de 4 bilhões e 300 milhões recuperados pela operação. Muitos críticos, inclusive o ex-presidente, claro, Lula, na última entrevista que ele concedeu, dizem que houve erros ou ainda há erros nesse sistema de combate à corrupção que acaba quebrando muitas dessas empresas que são denunciadas, acusadas, enfim, depois condenadas, E eu queria saber como você rebate esse argumento, porque em outros países esses críticos dizem que sistemas de corrupção parecidos com o que o Brasil vivenciou e ainda vivencia, infelizmente, punem quem comete o crime, mas isentam a empresa de quebrar e de demitir funcionários, enfim, de prejudicar a economia do país. Como você se defende dessas acusações desses críticos? E esse tipo de comentário e crítica aconteceu também em outros países que combateram de modo duro a corrupção. O que a Lava Jato fez foi algo que estava dentro da lei, ela não teria nem outra opção de fazer. Essa opção que é colocada não está na lei, nós não poderíamos fazer diferente. Em segundo lugar, foi algo que estancou uma sangria, que estancou um grande esquema de saqueamento do Brasil, que recuperou bilhões, que responsabilizou pessoas culpadas. E justamente por tudo isso, que é legal e que é bom, existe uma grande reação agora contra a Lava Jato. Já existia inicialmente tentativas de reação ao longo da Lava Jato, mas agora está bem mais forte. E essa reação envolve uma série de narrativas, essa é uma das narrativas. O que nós vemos, de fato, acontecer por avaliação de pessoas que são economistas, como, por exemplo, a Maria Cristina Pinotti, escreveu uma série de artigos sobre isso, é que se você quer uma economia forte, uma economia com investimentos estrangeiros seguros, uma economia
em que existe uma competição e uma melhora operacional, você precisa de um Estado de Direito, você precisa da aplicação da lei, você não pode ter um desvio do capitalismo que ganha mais quem paga mais propina. Veja como é pernicioso o incentivo colocado pela corrupção. Com o estado de coisa da corrupção que nós tínhamos, valia mais a pena para uma empresa investir e criar um departamento de pagamento de propinas do que investir num departamento de inovação tecnológica e operacional. Porque quem ganhava a corrida aqui no Brasil não era a pessoa que corria mais, que se esforçava mais, que se desenvolvia mais. Era sim quem pagava para largar na frente dos demais. Quem pagava para, por meio da propina, chegar antes dos demais. Assim, nós temos um capitalismo viciado, que é acorrentado a grilhões e não consegue se desenvolver bem. Então, a resposta que eu daria para esse tipo de crítica é a resposta que internacionalmente se dá. Se nós queremos um país desenvolvido, e vários estudos mostram isso, os países mais desenvolvidos social e economicamente são os países com menores índices de corrupção. É claro que eu estou falando de uma correlação, não uma causalidade, mas existe essa correlação, uma correlação clara, forte, e vários estudiosos colocam que sem regras claras, bem aplicadas, sem um capitalismo que funcione sem compadrio, é muito difícil uma economia se desenvolver de modo consistente. Zanini. A gente já tem visto alguns sinais no horizonte de uma nova polarização política na eleição presidencial do ano que vem. Já tem saído algumas pesquisas aí apontando de novo um caminho de Bolsonaro e Lula polarizando a eleição. Claro, falta muito tempo ainda, evidentemente, mas os sinais, por enquanto, são claros aí de uma nova polarização Bolsonaro e Lula, no segundo turno, por exemplo, e tudo mais. O Lula, nem é preciso dizer, o senhor atuou e defendeu a condenação dele por corrupção. O Bolsonaro, o senhor acabou de fazer diversas críticas aí a ele mais cedo aqui na nossa conversa. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor vê em algum desses dois candidatos condição de levar adiante reformas contra a corrupção? Fábio, eu não vou avaliar candidatos específicos ou pessoas específicas. Eu acredito que eu não deveria fazer isso a partir da minha posição pública. Agora, o que eu posso avaliar, sim, são atos, comportamentos, condutas e planos. Isso eu posso, sim, avaliar. E o senhor pode dizer qual é a sua avaliação das condutas, dos planos dos dois? O que nós vemos hoje são fatos que já foram investigados, apurados e julgados em relação ao ex-presidente Lula, que levaram à condenação. Nós vemos também fatos apurados pela imprensa em processo sendo julgados em relação à família do presidente Bolsonaro. Agora, quando você fala de pauta anticorrupção, o que eu posso falar é em relação aos projetos, a programas que existam em relação ao governo em exercício, em relação a futuros governos, eventuais candidatos. Isso ainda está por vir. Esses candidatos ainda precisam apresentar quais são os seus planos, quais são suas propostas. O que me preocupa hoje, na situação atual, Fábio, é o fato que a gente vê uma série de retrocessos e a gente não vê não só avanços, mas a gente não vê perspectivas de avanços. Nós vimos o governo, por exemplo, divulgar um plano de 35 prioridades agora em fevereiro, e essas prioridades incluem propostas de alterações legislativas, e não está ali, por exemplo, o fim do foro privilegiado, não está a prisão em segunda instância, não tem nada, nenhum ponto que se relacione ao combate à corrupção. Isso nos preocupa. Afinal de contas, essa é uma das prioridades de todos nós brasileiros. E emendando, conectando com a resposta à questão anterior, quando a gente fala de combate à corrupção, o combate à corrupção é um meio para você ter um país melhor. Não tem como a gente chegar a um país melhor sem combater a corrupção, sem lutar por integridade. Essa é uma questão de justiça, é uma questão de amor pelo sofrimento humano, de amor às pessoas que são necessitadas e que têm o dinheiro drenado e desviado por governantes que traem a nossa confiança, traem a confiança da sociedade. Então, essa é uma preocupação que nós todos devemos ter, que os projetos e planos dos candidatos, dos governantes atuais e futuros, e a gente não deve avaliar só o presidente, deve avaliar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que existem em relação às autoridades públicas que nos governam, um compromisso e uma postura, atitudes, decisões concretas que favoreçam o combate à corrupção. A gente precisa muito caminhar nessa direção ainda, para além de evitar os retrocessos que estão sendo planejados hoje. Paulo. Eu queria pegar um gancho nessa pergunta do Fábio. Procurador, o senhor já respondeu para o Augusto e para o Fábio em relação a cargos eletivos, da sua possível entrada na política. Mas eu queria que o senhor voltasse um pouco ao passado e tentasse colocar no lugar do ex-ministro Sérgio Moro. O senhor teria aceitado um cargo no governo Bolsonaro? Fábio, eu até... Desculpa, Paulo.
eu até conversei com os meus colegas na época, conversei sobre esse assunto e o meu comentário na época foi de que se fosse um convite dirigido a mim, eu não aceitaria. Mas, como eu disse, é uma decisão pessoal, é uma escolha pessoal. Eu entendia que naquela época, no âmbito da Lava Jato, a gente ainda tinha muito por fazer e que eu ainda poderia dar uma contribuição significativa no combate à corrupção onde eu estava. Tanto é que nenhum de nós se candidatou a nenhum cargo político. Eu entendi que o melhor modo de eu contribuir para o meu país, naquele momento, era seguir fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá na Lava Jato. Agora, como a gente viu, vinha uma reação. A gente não estava vendo aquilo acontecer naquele momento, mas estava por vir uma grande reação. E se todos nós tivéssemos ficado na Lava Jato, digamos que o ex-juiz federal Sérgio Moro não tivesse ido tentar uma transformação através da política, ia vir essa reação ia ser tão impactante quanto está sendo agora, e talvez nós nos questionássemos, será que não era o caso de alguém ter tentado alguma coisa diferente naquele momento? Bom, o senhor acha que foi um erro do Sérgio Moro, então? O senhor acha que foi um erro do Sérgio Moro? Não, pelo contrário, eu não estou falando que foi um erro dele, eu estou falando que ele, pelo menos, tentou alguma coisa diferente. Veja que ele tentou alguma coisa movido pela melhor. Sim, mas o senhor não faria o mesmo. É isso que eu não entendi. O senhor disse que não faria o mesmo. Mas é uma questão de leitura de cenário, de preferências e de opções, de avaliar o que vai ser melhor para a causa, o que vai contribuir mais olhando para o futuro. Agora, olhando para o passado, é muito mais fácil você avaliar o que foi bom, o que não foi bom. Agora, se ninguém tivesse ido, a gente poderia estar todo mundo hoje pensando, será que alguém não deveria ter tentado um caminho da política para tentar impedir retrocessos, para tentar promover avanços? Eu vejo muita gente, Paulo, muita gente falando cheio de boas intenções e que não tenta nada, e que não faz nada. Quando eu olho o que ele fez, eu vejo uma pessoa bem intencionada que viu uma possibilidade de tentar um caminho diferente do caminho de derrocada da luta contra a corrupção que aconteceu na Itália e que tentou, que fez o seu melhor. Então, eu tenho a reconhecer a atitude não dele especificamente, mas de todas as pessoas que arregaçam as mangas e se dispõem a trabalhar e fazer o seu melhor pelo país. Fábio. Procurador, pegando esse gancho, o senhor acha que o ex-juiz Sérgio Moro deveria se candidatar à presidência em 2022? Sabe, eu não faço essa análise. Eu acho que ele seria um bom presidente, hipoteticamente? Eu não tenho como fazer essa análise. O que eu tenho como analisar é se ele foi um bom juiz federal, se ele atuou de modo correto, se atuou de modo isento, se ele aplicou bem a lei, avaliou fatos e provas, e isso na minha avaliação. Deltan, ele poderia? Desculpe. Deltan, eu queria perguntar o seguinte, no faroeste brasileira, que eu cito sempre, que é um tipo de arte em que o bandido é que tenta prender o xerife o tempo todo, esse faroeste, o roteiro está ficando cada vez mais ousado. É porque antes eles perseguiam, agora eles querem pôr na cadeia. Né? Eles querem punir o juiz Sérgio Moro, querem punir o procurador Deltan Dallagnol. Como é que você se sente diante dessas tentativas de transformá-lo em culpado? Augusto, eu vejo movimentações, eu escuto especialmente jornalistas que transitam no meio político, eles comentando, querem colocar vocês na cadeia. Tá bom, mas falta um fato, falta um crime, não existe fato, não existe crime. Aí se instaurou aquele inquérito no Superior Tribunal de Justiça para investigar os procuradores da Lava Jato. Mas espera aí, era um inquérito instaurado sobre uma mensagem cuja autenticidade a gente não reconhece, que se fosse autêntica, simplesmente não é crime, não é definido na nossa lei como crime você investigar alguém que tem foro privilegiado. Então, além de tudo isso, o inquérito foi instaurado de modo semelhante àquele inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, sem distribuição, pela própria autoridade que se diz vítima. Foi instaurado violando a lei complementar que diz que é o Procurador-Geral da República que pode investigar um membro do Ministério Público, que designa alguém para investigar, em cima de provas exclusivamente ilícitas. E digamos que se superasse tudo isso, como eu disse, simplesmente o fato não é crime. Então nós vemos hoje um esforço muito grande para tentar mudar a equação, para virar o jogo. Eu vejo esse esforço, e de novo, com todo o respeito que eu tenho em relação aos tribunais, em relação à Corte Especial, ao Superior Tribunal de Justiça e à boa atuação do tribunal, a importância dele para a nossa democracia e para o país, eu vejo hoje uma série de equívocos sendo cometidos. Eu vejo hoje também um esforço de uma reação para, como você disse, criminalizar a atuação dos investigadores. E existe muita gente interessada hoje, Augusto, muitas pessoas que ou praticaram crimes e foram descobertas, pegas na Lava Jato, ou ainda têm o potencial de ser pegas, ou seus aliados, muita gente interessada em procurar pelo em ovo
para anular condenações e conseguir um salvo-conduto aí, conseguir que não sejam investigadas no futuro. Paulo, te interrompi e devolvo a palavra. Não, Augusto, eu estava pegando exatamente o gancho aqui na fala do Zanini, se realmente o procurador acha que o Sérgio Moro poderia ser um presidente, enfim, bom para o Brasil, ou se as ações, como o procurador não quis responder sobre a figura, se as ações de combate à corrupção poderiam crescer num governo Moro. Bom, o que a gente vê é um compromisso muito grande do ex-juiz federal Sérgio Moro com essa pauta. Agora, administrar um país, né, é muito mais do que uma atuação exclusiva numa área de combate à corrupção. A meu ver, essa questão do combate à corrupção é um pressuposto para a análise de um candidato. Porque se a pessoa não está comprometida com a integridade, se a pessoa não tem um compromisso claro com o combate à corrupção, para mim, essa é uma questão de confiança. A partir disso, eu vou analisar os outros pontos. Mas os outros pontos, tem pontos aí de extrema relevância. Nós vivemos um país em que 100 milhões de pessoas não têm esgoto em casa, em que 36 milhões de pessoas não têm água encanada em casa. Nós vivemos hoje uma crise humanitária relacionada a uma crise econômica, nós temos uma crise sanitária no país, nós temos uma série de grandes problemas que precisam ser analisados e precisam ser gerenciados por um bom gestor, e a pessoa que se apresentar como candidato ao cargo de presidente da República, seja quem for, vai precisar apresentar soluções e projetos para todas essas diferentes áreas. Agora, uma preocupação que eu tenho como cidadão é que os cidadãos avaliem quais são as propostas dos candidatos para todas essas áreas, inclusive para o combate à corrupção, e não tomem como suficiente um discurso demagógico, um discurso populista, um posicionamento genérico. Nós queremos saber com que pautas que a pessoa está comprometida, quais são os projetos específicos que essa pessoa vai buscar fazer andar no Congresso Nacional. Isso não só para presidente, mas especialmente para os parlamentares, porque é no Congresso Nacional que se travam as principais batalhas do combate à corrupção no nosso país. Lívia. Procurador, acho que foi uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz sobre ativismo judicial, um movimento crescente, e pela resposta eu notei que não houve muita concordância em relação a esse ativismo judicial do STF. Eu trouxe uns números, porque é evidente que de 2016 para cá, a quantidade de petições, de pedidos de impeachment para ministros do STF aumentaram bastante. Eu vou pegar de 2019, que foram cerca de 17, 2020 também cerca de 17 petições, e esse ano, até o mês de março, 10 já foram protocolados. E o grande alvo, pelo menos do ano passado para cá, é o ministro Alexandre de Moraes. Se não é essa questão do ativismo judicial, o que explica esse movimento de aumento em pedidos aí de processos de impeachment contra ministros do STF? Nível, eu acredito que existem algumas decisões, algumas posturas que não têm encontrado respaldo na expectativa da sociedade. Existem, claro, que alguns equívocos que são apostados por estudiosos e em direito, como eu disse, tudo pode ser questionado, mas existe uma falta de acolhimento de expectativas da sociedade em relação a determinados pontos, como, por exemplo, no combate à corrupção. Existe uma discordância de várias decisões proferidas por alguns ministros, por exemplo, libertando uma série de réus em sequência, anulando casos criminais. Isso tudo gera, evidentemente, um descontentamento da sociedade em relação à postura, atitude de alguns ministros, e isso leva a eventuais a apresentação, eventualmente, dessa irresignação, dessa discordância por meio de pedidos de impeachment. Agora, cabe ao Senado Federal analisar esses pedidos. Deltan, posso? Pode. Deltan, ainda nesse ponto do Supremo, o senhor fez aqui uma série de observações, né, mostrando aí de algumas decisões que o senhor considera equivocadas do Supremo, que geraram insegurança e por aí vai. Eu pergunto ao senhor o seguinte, para mudar isso, o que precisa? Ou seja, por que isso acontece? São as pessoas que estão lá, quer dizer, são os ministros que estão lá que não se comportam como deveriam, ou é um problema estrutural do Supremo? Deveria haver reformas no funcionamento do Supremo, por exemplo, na maneira como são dadas decisões monocráticas, na maneira como as turmas funcionam, na questão dos pedidos de vista intermináveis, a transmissão das sessões, que às vezes exalta muito alguns egos, né? Qual é a sua receita para melhorar essa situação no Supremo?
Fábio, rapaz, essa questão é muito complexa. Eu diria que as duas coisas. Tem uma questão ligada às pessoas e tem uma questão ligada às regras. Sabe que quando se lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos, existia uma falsa dicotomia. Algumas pessoas defendiam que você tinha que acabar com a discriminação racial por meio da educação e outras diziam que isso aconteceria por meio da mudança de leis, por meio da coerção. E Martin Luther King, muito sabiamente, ele disse nem uma coisa nem outra exclusivamente, e sim, na verdade, as duas. Você precisa dessas duas pistas para mudar. Você precisa mudar o indivíduo e você precisa mudar o sistema. Quando nós olhamos a atuação de alguns ministros, nós vemos que alguns infringem frontalmente as leis que regem a própria magistratura. E isso, na linha, e voltando à questão que a Lívia bem colocou, isso leva também a pedidos de impeachment distribuídos contra eles. Então, não é só uma questão de ativismo. Eu não veria só uma questão de ativismo. Primeiro, a gente teria também que discutir o que é ativismo. Agora, voltando para essa tua questão, você tem, então, uma questão relacionada a indivíduos que, por vezes, fogem às regras que existem, que vamos dizer assim, que tomam para si o poder do tribunal, decretando medidas liminares e sentando em cima dos processos, ficando com eles anos, algo que poderia ser levado para o plenário. Então, tem uma questão de indivíduos das ilhas, mas tem uma questão de sistema também, que envolve, inclusive, a própria nomeação dos cargos, como os ministros são escolhidos. Nós todos queremos que os ministros sejam escolhidos dentre pessoas que já têm um amplo reconhecimento social por seu trabalho na área jurídica. Antes de chegarem lá, nós queremos que sejam ministros que tenham que não sejam escolhidos com uma conotação política muito grande nessa indicação, indicados por grandes partidos, por grandes blocos partidários. Nós queremos que sejam pessoas que atuem lá de modo técnico, de modo coerente, seguindo a lei. Nós temos ministros que têm mais esse perfil lá, agora nós temos outros ministros que a leitura que a sociedade faz é que tem uma atuação um pouco mais maleável, guiada talvez por interesses. Essa é a leitura que vários analistas fazem. A propósito, Deltan, o Alexandre pergunta o seguinte: se você não considera suspeito o voto emocionado e verborrágico do ministro Gilmar Mendes na sessão que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Augusto, eu acho que é mais do que isso. Veja que o ministro Gilmar Mendes, ele julgou esse caso, mas ele foi condenado, a União foi condenada, né, por acusações, por ofensas que ele fez dirigidas à minha pessoa, assim como ele fez ofensas dirigidas à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, assim como ele fez ofensas à Força-Tarefa da Lava Jato e ao juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, né, lançou suspeitas, assim como ele foi condenado, a União foi condenada por ofensas que ele dirigiu a um juiz daqui de Curitiba que também atua no combate à corrupção, assim como foi ele que brigou com o juiz Fausto de Santos, que era o juiz que atuou naquela operação Satyagraha, assim como ele confrontou, e você tem aqueles episódios de confronto muito firme, muito forte no Supremo, e rodam vídeos no WhatsApp referentes a esses confrontos, ele que confrontou Joaquim Barbosa, ele que confrontou o ministro Barroso. Então você tem ali, a gente tem uma leitura de que existe ali uma pessoalização muito grande da questão, sabe? E se ele estava julgando a atuação, a própria conduta da Força-Tarefa, da Lava Jato em Curitiba, ele foi condenado por ofensas injustas que ele fez justamente direcionadas a nós. Isso, a meu ver, se fosse em relação a outro juiz, em algum outro tribunal, em outra instância, eu acredito que muitas pessoas iam concordar que essa pessoa é suspeita para atuar nesse caso. Mais do que isso ainda, o ministro Gilmar Mendes, ele deu algumas entrevistas que deixavam antever qual que ia ser a posição dele nesse caso, o que também seria uma razão forte para se arguir a suspeição dele. Contudo, nós jamais vimos uma arguição de suspeição sendo julgada na história do Supremo Tribunal Federal. Por isso não teria uma chance maior de sucesso. Agora, eu concordo com a leitura do nosso telespectador, que levanta essa questão, que suscita dúvidas ou um questionamento relevante ou pertinente que mereceria discussão, debate e decisão sobre a possível suspeição do ministro Gilmar Mendes. Aliás, ele perguntou se alguém compraria um carro usado seu. Eu respondi no ar que eu compraria sim, sem examinar o veículo, eu não compraria dele. Obrigado, Augusto. Quando eu precisar vender o carro, eu vou ligar para você, viu? Fábio Matos. Procurador,
Voltando um pouco ao senador Renan Calheiros, pela última vez, prometo, mas a gente falou um pouco sobre os seus tweets, os seus comentários que foram punidos, né, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria resgatar um pouco alguns tweets do senador Renan Calheiros, que se tornou talvez, pelo menos nas redes sociais, entre os líderes políticos, talvez aquele que mais ataca o senhor especificamente, a Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele já escreveu o seguinte, em setembro do ano passado, abre aspas, a advertência do Conselho Nacional do Ministério Público é branda, no caso para o senhor, né, é branda para a odiosa perseguição de Deltan Dallagnol contra mim. Investigação sem prova para tornar-me multi-investigado. Ele já tinha dito antes, escrito antes, falado em investigações políticas sem provas com delações encomendadas. Eu queria saber do senhor de uma curiosidade, quando o senhor viu esses tweets, se é que o senhor viu, qual é a sua reação, o que você tem a dizer ao senador Renan Calheiros? Eu quero saber a sua reação, se o senhor ficou indignado, se o senhor ficou chocado ou se o senhor ficou orgulhoso? Fábio, tem tweets piores dele em relação a nós. Eu entendo que isso está abarcado ali pela imunidade material dele de crítica. Eu entendo que essa imunidade é uma imunidade muito importante. Agora, eu tenho que ter a mesma liberdade para criticá-lo e para avaliá-lo que ele tem em relação a nós. Existe uma ampla jurisprudência, um amplo entendimento de que autoridades públicas devem ter assim como elas têm uma liberdade crítica maior, elas devem ter a possibilidade de serem criticadas de modo mais amplo. E essa é uma das razões pelas quais eu entendo, discordo da posição do Conselho Nacional do Ministério Público, que nos puniu em relação a isso, em uma manifestação que, veja, eu não xinguei ele, não ofendi, não critiquei ele diretamente, só fiz uma avaliação, uma leitura de cenário sobre a atuação dele numa causa específica, que é a causa em que eu trabalho. Agora, indo mais diretamente à questão que você levantou. Como eu me sinto em relação a isso? Sabe que eu não polemizo com o réu, com o investigado, sabe? Acho que essa polarização, essa polemização é algo que só favorece a eles. Eles tendo tornar essa briga pessoal para dizer que eles são perseguidos, quando não é. Eu não estou avaliando quem Renan Calheiros é, eu não tenho nada contra a favor dele, pessoa. Ele pode ser um excelente pai, pode ser um bom empregador, ele pode ter várias virtudes que eu não conheço por não conhecê-lo. Agora, o que eu avalio, sim, são fatos concretos e atos concretos. É isso que eu avalio. E ele foi ou está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por crimes bastante graves e cabe a ele responder por isso. E quando a gente discute a figura pública de Renan Calheiros dentro da minha área, que é a área anticorrupção, é isso que eu estou discutindo. A prática ou não de fatos caracterizados em lei como crimes de corrupção e o quanto que isso habilita ou desabilita ele na atuação pública dele. Então, minha avaliação é muito limitada. Então, eu não vou alimentar, sabe, essa pessoalização, esse objetivo de polarização, que eu acredito que isso não favorece, pelo contrário, atrapalha a causa em que eu trabalho. Bom, vamos agora para um rápido intervalo antes da segunda e última parte da entrevista com o Procurador da República, Deltan Dallagnol. Voltamos já já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis. As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão. Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo. O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para. E a gente também não. Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Saúde mental é real. E quando alguém minimiza esse assunto, só aumenta o problema. Se você está passando por isso ou quer entender mais, a Amil pode ajudar. Saiba mais em amilsaudemental.com.br. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o Procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Deltan, nós estamos agora recolhendo notícias que apontam para um grande escândalo aí, né? Que é o Covidão, é chamado assim. São prefeitos desviando verbas, governadores aplicando em outros setores o dinheiro que chegou para ser investido no combate à pandemia. Você acha que esse escândalo também mereceria alguma coisa parecida com a Lava Jato? Augusto, eu acho que esse e todos os outros escândalos merecem algo muito parecido e maior que a Lava Jato. Veja que o problema na corrupção no Brasil não é um problema de Lava Jato. A Lava Jato expressou algo que é muito maior, algo que é sistêmico. Eu destaquei aqui, enquanto a gente estava no intervalo, eu separei duas coisas. Uma das coisas que eu separei aqui foi o trecho de um depoimento do Pedro Corrêa. Veja o que o Pedro Corrêa fala na colaboração premiada dele. Preste atenção, olha. Sobre as indicações dos altos cargos da República, Pedro Corrêa afirmou que em todas as indicações o sistema era o mesmo. Indicar alguém para que essa pessoa pudesse prestar favores e que por meio de tais favores fosse garantido o poder eleitoral e político de quem faz as indicações, inclusive por meio do pagamento de propina. Que o declarante, o Pedro Corrêa, arrecadava também para o partido, não só para si, já que isso era imprescindível para manter o poder político do partido. Que, como regra geral, as ilicitudes consistiam no seguinte: determinadas pessoas eram indicadas estrategicamente para altos cargos dos ministérios, secretarias, empresas públicas, autarquias, a fim de, ao atender o interesse dos empresários, possibilitar a arrecadação de propina destinada aos partidos e seus integrantes, viabilizando assim a manutenção do poder nas mais diversas esferas. E ele fala ainda que os valores arrecadados eram utilizados para a manutenção do poderio do partido em nível federal, estadual e municipal, que a arrecadação beneficiava inclusive deputados estaduais, prefeitos e vereadores, que o objetivo maior era manter mandatos de poder, e eu já estou acabando agora, e ele coloca aqui: os indicados dos partidos eram responsáveis por conseguir a propina dos empresários e repassar aos parlamentares, e que isso aconteceu nos governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Não está imputando aqui a responsabilidade dessas pessoas, mas está falando que dentro desses governos o sistema era o mesmo. E a questão aqui que eu coloco vocês acham que isso mudou? Vejam que a Lava Jato ela pode ter estancado isso em um determinado momento, pode ter impactado esse sistema. Agora, esse sistema é uma engrenagem que gira há décadas. E quando as pessoas que estavam acuadas pela Lava Jato recuperam as posições de poder, vocês acham que isso vai parar de acontecer? O combate à corrupção tem que ser algo permanente. Quando eles veem o combate à corrupção diminuir, a reação aumentar, você acha que eles vão deixar os métodos antigos ou eles vão continuar a fazer aquilo que eles sempre fizeram e que mantém eles no poder? E talvez ainda piorem isso. Veja que hoje é a notícia o fato de que foi aprovada a distribuição de emendas parlamentares de bancada, e essas emendas parlamentares são conhecidas e foram objeto do livro do juiz Marlon Reis como fonte de propinas muito forte, muito importante fonte de propinas. E foram aprovadas emendas parlamentares de coisa de 7 bilhões, que são emendas impositivas, que são usadas em grande medida com fins eleitoreiros. Ela tem sua finalidade legítima, a gente pode até discutir que tem uma finalidade legítima. Agora, em grande medida, elas são usadas por fins eleitoreiros para que os parlamentares eles mantenham os seus currais eleitorais, as suas bases eleitorais, alimentem prefeitos, alimentem governadores e consigam o apoio dessas pessoas para eles conseguirem votos e se perpetuarem no poder. Então, a gente tem um sistema em que a renovação eleitoral é muito difícil por uma série de razões, que vai desde a arrecadação de propinas até esses mecanismos como esse que eu descrevi. E você tem um sistema em que se perpetua décadas de arrecadação de propinas para a manutenção do poder. A questão se nós queremos mudança, não basta a Lava Jato.
A gente precisa que toda a atuação da justiça seja eficiente contra a corrupção. E como que a gente tem isso quando você tem um foro privilegiado que não funciona? Isso é sistêmico, basta você olhar os números, não funciona. Quando você tem uma atuação de primeira instância que não vai ser efetiva porque você não tem prisão após a segunda instância. Você tem a prisão após infinitos recursos e 4 instâncias e a gente provavelmente vai alcançar nesse meio tempo prescrição. Como que você vai ter isso? Mais do que a efetividade da justiça, ainda que a gente não tem hoje, a gente precisa de mudanças mais amplas, a gente precisa de reforma política, de reforma eleitoral, a gente precisa de uma mudança mais ampla. Então, se a gente não mudar tudo isso, não adianta a gente ficar reclamando. Se a gente não lutar como brasileiros para expandir a consciência desse problema, para votar melhor, para que os nossos representantes mudem essa realidade por meio de leis, de projetos de leis, de mudanças mais amplas, não adianta a gente reclamar. A gente precisa, sim, de um covidão, a gente precisa, sim, de um emendão, a gente precisa, sim, de investigações de diferentes áreas em que a corrupção acontece. Lívia. Uma nova Constituição, como o jurista e professor Carvalhosa defende, ajudaria nesse sentido também, procurador? Lívia, poderia sim ajudar. Eu respeito muito o professor Modesto Carvalhosa, ele tem excelentes ideias. Agora, o problema é, quem faria essa nova Constituição? Quem seriam os representantes que fariam essa nova Constituição? Porque se essa nova Constituição for feita pelas pessoas que foram acuadas pela Lava Jato, por líderes partidários que estão sendo investigadas, processadas ou foram processadas pela Lava Jato, estão lá no Congresso Nacional, o que você acha que vai resultar a partir dessa nova Constituição? Vai vir algo para melhor ou para pior? O meu receio é de que as coisas piorem. Vejam que numa live recente, o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro Gilmar Mendes estavam falando que existe uma ditadura do Ministério Público. Peraí, ditadura do Ministério Público? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Ministério Público na Lava Jato atuou em investigações e processos específicos, tiveram as decisões revisadas em 3 instâncias. Ditadura é outra coisa, é centralização do poder com violação de direitos humanos, não respeito à pluralidade, o controle unificado da força física, da coerção estatal. Assim, não tem nada a ver ditadura com aquilo que foi feito na Lava Jato, no Paraná, no Rio de Janeiro e por diante. O que a gente fez foi aplicar a lei para todo mundo, foi aplicar Estado de Direito, foi defender a democracia e não defender ditadura. Agora, quando se vê esses discursos de que existe uma ditadura do Ministério Público, essa é a antessala da destruição do Ministério Público. E a minha preocupação aqui é com a sociedade. Quem vai perder é você, telespectador. Quem vai perder é a sociedade com isso tudo. Se o Ministério Público for defeito, esqueça qualquer coisa parecida com Lava Jato no futuro. Esqueça o principal guardião do desenho constitucional dos seus direitos sociais. Do principal guardião que defende os seus direitos, como o direito à integridade, o direito à boa gestão, a gestão correta e íntegra da coisa pública. Então, eu me preocupo, sim, com as mudanças que possam ser implementadas caso venha uma nova Assembleia Constituinte nesse momento histórico em que a gente vive a reação e os retrocessos. Será que uma nova Constituição não vai potencializar e dar mais armas para quem está reagindo contra a Lava Jato nesse momento? Essa é a questão. Então, Deltan, um dos pontos, quando acusa-se a Lava Jato ou o Ministério Público de uma ditadura, um dos pontos que são mencionados é a questão das conduções coercitivas. A questão da condução coercitiva do ex-presidente Lula foi um dos pontos aí levantados para a declaração da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E o senhor, na ocasião, o senhor disse o seguinte, olha, o padrão que se seguiu com relação ao ex-presidente Lula foi o padrão igual que foi seguido com todos os outros suspeitos, acusados na Lava Jato. Então, eu queria perguntar sobre esse padrão. Quer dizer, por que a Lava Jato usava tanto conduções coercitivas contra pessoas que eram apenas investigadas ou suspeitas e que nem tinham ainda tido a oportunidade de serem convidadas ou convocadas a prestar depoimento? Isso não seria, de uma certa forma, uma certa violação dos direitos individuais, das garantias individuais? Seja com relação ao presidente Lula ou outras pessoas? Fábio, a Lava Jato agiu dentro da lei. As conduções coercitivas sempre foram referendadas pelos tribunais. Salvo engano, a decisão do Supremo que reverteu a condução coercitiva foi por maioria de 6-5, algo apertadíssimo. Mas antes daquela decisão, sempre as conduções coercitivas foram validadas, confirmadas, jamais foram questionadas ou invalidadas pelos tribunais. Então, se existiu algum erro, não está na Lava Jato. Não existiu nenhum excesso aí. Se houve excesso, o excesso sim foi da corrupção. Foram daqueles que saquearam o país. Se houve excesso, o excesso foi sim da impunidade, dos grandes escândalos que foram varridos para baixo do tapete. Se há algum excesso aí, é excesso nessa reação e nessas mudanças que querem fazer
que atinge não só a Lava Jato, mas atinge as conquistas históricas da sociedade contra a corrupção dos últimos 30 anos. Isso sim, tudo é excessivo. Excessivos são os crimes praticados. A Lava Jato aplicou a lei, aplicou a condição coercitiva em relação ao ex-presidente, da mesma forma que aplicou em relação a outras mais de 100 pessoas. E por que aplicou a condição coercitiva? Porque é um instrumento previsto na lei, que sempre foi entendido até então como constitucional e legal, e que servia para os propósitos da investigação. Não era prisão, não era bloqueio de bens, era algo que gerava um transtorno temporário, rápido para a pessoa, que era deslocada, ela prestava o depoimento, era liberada, e aquilo contribuía muito para as investigações. A gente pôde se adaptar depois do fim das condições coercitivas? Pôde, perdeu um dos instrumentos legais. Em seguida, a gente veio e perdeu a prisão em segunda instância. Depois, a gente perdeu... fez uma grande mudança, houve uma mudança significativa nas colaborações premiadas que coloca amarras nas colaborações premiadas. E a gente vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. E a questão que fica é, será que em algum momento a gente vai ter condições de reproduzir uma Lava Jato ou ter uma investigação eficiente contra a corrupção? Eu acho que não. Se o brasileiro não acordar, se o brasileiro não abrir o olho, quando abrir o olho, vão ter se passados aí retrocessos históricos de 30 anos no combate à corrupção. A gente vai ter voltado atrás 30 anos no combate à corrupção. Paulo. Procurador, como é que o senhor vê o uso de provas ilícitas para julgamento aqui no Brasil? Paulo, a minha posição é a posição que a gente defendeu dentro de um pacote legislativo que foi chamado das novas medidas contra a corrupção. O que nós vemos, que foi chamado de 10 medidas contra a corrupção. Qual era a ideia dessa proposta que a gente fez? É que você não derruba um prédio quando você encontra um furo no encanamento. Quando você encontra uma irregularidade de menor monta num procedimento, num processo, você mantém o processo rígido. E eu vou te dar um exemplo em que isso acontece. Por exemplo, digamos que um juiz mandou fazer uma busca-apreensão. Era a autoridade judicial competente, ela expediu um mandado de busca-apreensão, a Polícia Federal pegou aquele mandado, foi, cumpriu e arrecadou bens, arrecadou computadores, arrecadou celulares, isso tudo foi trazido para o processo. Digamos que, em um momento posterior, um tribunal revisa aquela decisão do juiz e diz, olha só, olhando essa decisão, eu acho que ela não está suficientemente fundamentada, então eu vou cancelar essa decisão. Como que funciona no Brasil? Todas as provas são anuladas, se perde tudo, vai tudo pelo ralo abaixo, você perde toda a investigação e o processo. Como que funcionaria nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos existem teorias que permitem você aproveitar essa prova, dizendo que a polícia agiu de boa fé, que houve uma questão de um pormenor, de uma formalidade, e você poderia aproveitar essa prova. O nosso questionamento que sempre existiu em relação à teoria das provas ilícitas brasileira é que a gente importou ela dos Estados Unidos, só que a gente importou a metade que defende o réu e não a outra metade que defende a sociedade. Não faz uma ponderação de direitos. Agora, a gente foi criticado quando a gente fez essa proposta, dizendo que ela legitimaria tortura, legitimaria abusos. É claro que não. Essa teoria ela jamais legitima abusos intencionais, violações à lei intencionais, torturas e outros crimes jamais podem gerar uma prova válida. Essa sempre foi a nossa posição. Procurador, em fevereiro o Ministério Público Federal informou que a Força Tarefa de Curitiba deixaria de existir naquele formato, né? A equipe passaria a integrar o GAECO, né? O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nesses últimos 7 anos, durante a Operação Lava Jato, grande parte da sociedade brasileira se acostumou a ver, depois de muito tempo, políticos, importantes políticos, poderosos, sendo processados, presos, punidos por seus crimes, ricos empresários também. O senhor acha que, de certa forma, esse fim, entre aspas, da Lava Jato, como nós a conhecíamos, pode, de alguma forma, gerar uma descrença generalizada novamente na população brasileira em relação ao combate à corrupção? Fábio, sim, com certeza. A gente já vê isso acontecendo, a gente já vê um certo cinismo, as pessoas desacreditando, a gente já vê um ceticismo. Isso vem acontecendo. Você teve uma série de mudanças que foram enfraquecendo o combate à corrupção, que foram impedindo, inclusive, a Lava Jato de conseguir os resultados que já vinha alcançando, e tem muita coisa a fazer ainda na Lava Jato em Curitiba. Quando eu saí, tinha muita coisa, e pouco dessa muita coisa veio à tona até agora, então ainda tem muita coisa por fazer na Lava Jato em Curitiba, ainda tem muita coisa por fazer em outras Lava Jatos. Aliás, a Lava Jato em Curitiba distribuiu casos para todo o país. Veja que a Lava Jato em Curitiba é muito cobrada, né? Agora cobra um pouco outros lugares que receberam processos e que não aconteceu nada lá até agora. Eu acredito que está se cobrando muito por procurando
pelo em ovo, buscando achar alguma coisa errada, inclusive por pessoas interessadas em anular condenações, mas não se cobra a ineficiência, não se cobra a falta de produção de resultados em relação a casos graves de corrupção que estão em diferentes instâncias, em diferentes graus do judiciário, em diferentes locais do país. Acho que a sociedade precisava ter os olhos abertos em relação a isso. Voltando para a tua questão, e agora eu já me perdi, você falava da sociedade brasileira. Você acha que a sociedade pode ter uma descrença de novo em relação Aliás, obrigado. Eu pergunto, Deltan, e quais são os locais aí onde as apurações não avançaram, que você mencionou? Augusto, a gente espalhou sementes da Lava Jato praticamente todos os estados da federação, para praticamente todos os estados. E nós temos apurações da Lava Jato em praticamente todas as instâncias, especialmente aí Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Agora a questão é quantas pessoas foram punidas, porque do jeito que aconteceu, do jeito que está acontecendo, parece que é quase uma ficção a Lava Jato, porque atores em Curitiba foram punidos por um esquema nacional, um esquema em que estavam envolvidas autoridades de altos níveis dos poderes. Essas autoridades estão sendo investigadas em outros estados ou em outras instâncias, e até agora não aconteceu nada. Eu espero a Lava Jato foi muito além do Petrolão, né? Foi muito além da Petrolão. E a gente descobriu corrupção em mais uma dezena de órgãos públicos federais. E aí chegou em certo momento em que o Supremo tirou toda essa investigação da corrupção dos outros órgãos federais, tirou para outros estados da federação. E a questão nós acreditamos que se aquilo continuasse num bom ritmo de investigação, a gente ia ser capaz de produzir os mesmos resultados que a gente produziu em relação à Petrobras. Mas esses casos foram espalhados, eles se disseminaram, e perde a sinergia entre os casos quando você espalha, a investigação fica muito mais difícil mesmo, e infelizmente até hoje não chegaram os resultados que nós esperávamos ver a partir do momento que esses casos foram espalhados. E, voltando à questão que o Fábio colocou, quando a gente vê, então, a diminuição dos resultados da Lava Jato, pela mudança do cenário, por a gente não ter mais os mesmos instrumentos de trabalho que a gente tinha, e você vê a diminuição de resultados, e você vê um movimento de reação, e você vê a anulação de casos, eu ouvi pessoas recentemente dizerem assim, não tem jeito mesmo, eu perdi meus últimos 5 anos, eu quero sair do Brasil, o Brasil não tem jeito. Mas é contra esse tipo de cinismo que a gente tem que lutar. Essa não é uma luta de 1, 2, 3, 5 anos, essa é uma luta de uma geração. Eu ouvi muito ao longo desses anos na Lava Jato, as pessoas chegarem para mim dizendo, Deltan, por favor, não desista nunca. Agora, esse mesmo desejo que as pessoas têm em relação a nós, eu quero devolver para elas. Eu quero que você, telespectador, não desista nunca. Existem causas pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. E quando a gente soma esforços, a gente espalha sementes de conscientização, de repente a gente tem grandes mudanças como aconteceram com a redução, o fim da discriminação racial nos Estados Unidos, que aconteceram como o fim da segregação racial do apartheid na África do Sul. Você vai juntando essas gotas de conscientização como gotas de chuva e você vai juntando aquilo e, de repente, aquilo se torna um rio. E um rio é difícil de parar. Agora, para esse movimento continuar, a gente precisa seguir acreditando, seguir fazendo o nosso melhor, porque se a gente não acreditar e a gente não lutar por mudanças, aí que elas não vão mesmo acontecer. Como disse a Cecília Meireles, ela disse que eu não venci todas as batalhas que eu lutei, mas eu certamente perdi todas as que eu deixei de lutar. Perfeito. Deltan, infelizmente estamos no final do nosso programa. Não é nenhuma novidade eu dizer da minha admiração pela Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, no legado da Lava Jato, eu destaco 2 pontos que eu acho muito importantes e históricos, né? A Lava Jato ensinou ao país que é possível, sim, fazer valer o princípio constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei. E a Lava Jato também mostrou que existe lugar na cadeia para qualquer um, né? Para todo mundo, havendo provas, é para punir. Então, você sabe disso. Eu só queria fazer esse registro e te agradecer pela participação nesse programa. Foi muito bom conversar com você nesses 90 minutos. Passaram rapidinho aqui, então eu queria agradecer também a participação da nossa bancada, formada hoje por Lívia Zanolini, Paulo Matias, Fábio Zanini e Fábio Matos. Eu agradeço a você, espectador, também pelos altíssimos índices de audiência que o programa vem alcançando. Os últimos 5 programas passaram de 1
de visualizações. A entrevista com o senador Jorge Cajuru, por exemplo, passou de 4 milhões. E a do Luciano Hang, empresário Luciano Hang, a entrevista com ele também está passando de 2 milhões. Não há como deixar de agradecer. E eu deixo para o Deltan, então, em meio minuto, dar um recado a quem está ingressando no Ministério Público e está um pouco pessimista com o que anda acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Meio minuto. Augusto, primeiro, obrigado a vocês por esse espaço, pelo debate. A gente tem que cada vez mais privilegiar e estimular o debate franco, respeitoso, respeito às instituições. E eu queria deixar o recado para quem está entrando no Ministério Público, dizendo que quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha um ideal, eu acreditava que onde eu plantasse, eu ia colher. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a minha surpresa foi, ao longo da minha jornada, que eu plantava, trabalhava duro e os resultados não vinham. Porque a gente tem as engrenagens do sistema de justiça ajustadas para não funcionar contra pessoas poderosas. Agora, a minha recomendação é: tenha um propósito maior de vida, de alcançar justiça, de mudar a vida das pessoas e lute por ele e não desista. Porque não desistindo, seguindo em frente, nós vamos conseguir resultados como aconteceram na Lava Jato, como aconteceram no Mensalão. Agora, eles só são possíveis se a gente seguir fazendo o nosso melhor, trabalhando com excelência e acreditando. Então, o meu incentivo é: siga tendo um propósito de vida maior, de servir as pessoas ao teu redor, de trabalhar com excelência e de buscar os resultados, por mais difíceis que eles pareçam, porque uma hora eles vêm, uma hora a gente consegue a transformação que a gente quer ver no Brasil. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.